Ela governava um império tão rico que usava ouro como decoração. Era tão inteligente que ninguém conseguia vencê-la em debates. E então decidiu fazer a viagem mais arriscada da sua vida para testar o homem mais sábio do mundo. O que aconteceu quando a mulher mais poderosa da África encontrou o rei mais sábio de Israel mudou para sempre a história de duas nações e quase causou um escândalo real. E aí, rainhas? Eu sou Esther Ruth e hoje eu vou contar a história mais luxuosa e intrigante que já passou por aqui. É a história da rainha de Sabá, a mulher que controlava as rotas comerciais mais ricas do mundo antigo, que desafiou Salomão com enigmas impossíveis e que protagonizou um dos encontros mais épicos da história. Preparem-se para conhecer uma CEO de 3.000 anos atrás que nos ensina sobre liderança, inteligência, diplomacia e como impressionar até os homens mais poderosos do mundo. Nossa história acontece há 3.000 anos, no reino de Sabá, que ficava onde hoje é o Iêmen e umas partes da Etiópia. Era um império fabulosamente rico, controlado por uma mulher cujo nome verdadeiro a história não preservou. Sabá controlava as rotas do incenso e das especiarias, os petróleos da antiguidade. Mirra, incenso, canela, ouro, pedras preciosas, tudo passava pelas mãos da rainha. E ela não era apenas rica, era uma líder genial. Numa época onde mulheres mal podiam falar em público, ela comandava exércitos, fechava acordos comerciais internacionais e governava sozinha um dos impérios mais prósperos do mundo. A rainha de Sabá era o que hoje chamamos de uma self-made woman. Ela construiu um império econômico baseado na inteligência, estratégia e visão de negócios. Mas, ao mesmo tempo, ela era extremamente culta. Falava várias línguas, estudava filosofia, matemática, astronomia. Era uma intelectual poderosa numa época em que isso era impensável para mulheres. E então começaram a chegar em sua corte histórias sobre um rei do norte que estava construindo algo extraordinário em Israel. Os comerciantes que voltavam de Israel contavam histórias impressionantes sobre o rei Salomão. Ele havia construído um templo de ouro maciço, tinha uma sabedoria sobrenatural, resolvia casos impossíveis. E a rainha de Sabá, mulher inteligente que era, ficou intrigada. Será que esse Salomão é realmente tão sábio quanto dizem? Ou é apenas propaganda política? Ela decidiu investigar pessoalmente. Afinal, conhecer outros líderes poderosos era parte da diplomacia internacional, mas também ela era competitiva. Queria ver se realmente existia alguém mais sábio que ela. E aqui vem algo que pouca gente sabe. A rainha de Sabá não foi apenas visitar Salomão, ela foi testar ele. Ela preparou enigmas, problemas complexos, perguntas impossíveis. Era uma competição intelectual disfarçada de visita diplomática. Era a primeira batalha de QI da história. Mas espera só você descobrir como ela se preparou para essa viagem. Foi a maior produção da história antiga. A rainha de Sabá organizou uma expedição que até hoje impressiona. A Bíblia diz que ela veio com uma caravana muito grande, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. Gente, estamos falando de centenas de camelos, milhares de pessoas, uma fortuna em presentes. Era como se a Oprah Winfrey decidisse visitar o Elon Musk levando meia África junto. A viagem de Sabá até Jerusalém eram mais de 2.000 quilômetros pelo deserto. Meses de jornada através de territórios perigosos, com toda aquela riqueza. Era uma operação militar e logística impressionante. Mas ela não levou todos esses presentes por generosidade. Era estratégia pura. Ela queria impressionar Salomão antes mesmo de abrir a boca. Vou mostrar para esse rei que eu também tenho poder e riqueza. E funcionou. Quando a caravana chegou em Jerusalém, a cidade inteira parou para ver. Nunca havia chegado uma delegação tão rica e imponente. Salomão a recebeu com todas as honras, mas ambos sabiam que aquilo não era apenas uma visita de cortesia. Era um duelo de intelectos disfarçado de diplomacia. E então começou o que a Bíblia chama de teste com perguntas difíceis. A rainha de Sabá havia preparado enigmas que nenhum sábio havia conseguido resolver.
ela apresentou problemas de lógica, quebra-cabeças matemáticos complexos, questões filosóficas complexas. Cada pergunta era uma armadilha mental. E Salomão? Respondeu todas. A Bíblia diz que não houve nada que ficasse oculto ao rei que ele não lhe pudesse explicar. Mas a rainha não se rendeu facilmente. Conta a tradição que ela trouxe flores artificiais tão perfeitas que eram idênticas às naturais e desafiou Salomão a distinguir quais eram reais. Salomão mandou abrir as janelas. As abelhas voaram direto para as flores naturais. Genial! Em outro teste, ela trouxe um grupo de crianças vestidas todas iguais e desafiou Salomão a distinguir meninos de meninas. Ele mandou trazer nozes. Os meninos pegaram várias e guardaram nos bolsos. As meninas pegaram poucas e comeram logo. Perspicácia psicológica. A cada resposta certeira, a rainha ficava mais impressionada. Ela havia encontrado alguém à sua altura intelectual. Mas não foram apenas as respostas de Salomão que impressionaram a rainha. Foi todo o reino que ele havia construído. Ela viu o Templo de Jerusalém, uma obra arquitetônica que rivalizava com as 7 maravilhas do mundo. Ouro por toda parte, detalhes artísticos impressionantes, uma engenharia avançada para a época. Ela visitou o Palácio Real e ficou boquiaberta com o luxo, móveis de marfim e ouro, jardins exuberantes, uma corte de 700 esposas e 300 concubinas. Mas o que mais a impressionou foi a organização do reino, um sistema judicial eficiente, uma economia próspera, um exército poderoso. Salomão havia criado uma superpotência. E aqui a Bíblia revela algo lindo. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, já não havia mais fôlego nela. Ela ficou literalmente sem palavras. Uma mulher acostumada a impressionar os outros, pela primeira vez estava sendo impressionada. E o que ela disse para Salomão nesse momento vai te dar arrepios de tão lindo. Depois de ver tudo, a rainha de Sabá fez um dos discursos mais bonitos da Bíblia. Ela disse: "Verdadeira foi a palavra que ouvi na minha terra acerca de ti e da tua sabedoria. Porém eu não cria naquelas palavras até que vim e os meus olhos viram, e eis que não me disseram nem a metade." Ela estava admitindo publicamente que Salomão era superior a ela. Imaginem a humildade necessária para uma rainha poderosa reconhecer isso. Mas ela foi além. "Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr sobre o trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça." Ela não estava apenas elogiando Salomão, estava reconhecendo o Deus de Israel. Uma rainha pagã estava declarando que o Deus dos judeus era superior aos seus próprios deuses. E então ela deu presentes que até hoje impressionam: 120 talentos de ouro, mais de 4 toneladas, especiarias raríssimas, pedras preciosas. Foi a maior doação internacional da história antiga. Salomão retribuiu com presentes igualmente valiosos, e eles estabeleceram acordos comerciais que beneficiariam ambos os reinos por gerações. Mas será que foi só isso que aconteceu entre eles? As tradições árabes e etíopes contam uma história bem diferente. A Bíblia conta apenas a versão oficial da visita, mas as tradições africanas dizem que houve muito mais que diplomacia entre Salomão e a rainha de Sabá. Segundo a tradição etíope, eles tiveram um romance, e desse romance nasceu um filho chamado Menelik I, que teria fundado a dinastia imperial da Etiópia. Verdade ou lenda? Nunca saberemos. Mas o fato é que a visita da rainha de Sabá marcou tanto Salomão que ele escreveu sobre ela no livro de Cânticos: "Morena sou, mais formosa, ó filhas de Jerusalém." O que sabemos com certeza é que 2 dos líderes mais inteligentes da história se encontraram, se respeitaram mutuamente e estabeleceram uma aliança que mudou o curso de 2 civilizações. A rainha de Sabá nos ensina que inteligência não tem gênero nem fronteiras. Uma mulher pode governar com sabedoria e força. Reconhecer a superioridade de outros é sinal de grandeza, não fraqueza. Verdadeiros líderes respeitam outros verdadeiros líderes. Curiosidade intelectual pode levar a grandes descobertas.
Diplomacia bem feita beneficia todos os envolvidos. E aí, o que acharam dessa história épica? Qual parte mais impressionou? A riqueza, a inteligência ou a humildade da rainha? Me conta nos comentários. Vocês acham que realmente houve um romance entre Salomão e a rainha de Sabá? Ou foi apenas uma aliança política muito bem sucedida? E outra pergunta. Qual seria seu teste de sabedoria se vocês encontrassem alguém famoso por ser muito inteligente? Que pergunta vocês fariam? Para as empresárias e líderes que me acompanham, o que vocês aprenderam com a estratégia diplomática da rainha? Como ela conseguiu impressionar mantendo sua dignidade? Se essa história te inspirou a ser uma líder mais sábia e estratégica, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Adoro trazer histórias de mulheres que quebram estereótipos. E já deixa uma reflexão. Que reino você está construindo na sua vida? Que legado de sabedoria e liderança você quer deixar? Lembrem-se, vocês têm a capacidade de impressionar o mundo com a sua inteligência, assim como a rainha de Sabá impressionou Salomão. Semana que vem, eu vou contar a história de uma mulher que salvou 2 vidas com a sua esperteza e coragem, que enganou soldados e protegeu espiões. A história de Raabe, a mulher que mudou de lado na hora certa. Até lá, sejam curiosas, sejam estratégicas, sejam corajosas. Vocês são rainhas do século 21. Um beijo no coração e lembrem-se, inteligência é o seu maior tesouro.